Vem aí um novo aumento no DAS do MEI, um aumento nos impostos que são pagos em função de você ter a sua empresa MEI. Nós vamos falar aqui neste vídeo sobre o reajuste anual que ocorre, vamos falar sobre a composição do DAS, o que você paga e vamos também entrar nos cálculos para você entender exatamente como funciona, quais são os cálculos matemáticos que nós precisamos fazer para que você compreenda este aumento para o ano de 2025. Eu sou Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, criador do programa de acompanhamento Master MEI e ajudo você, pequeno empreendedor, a conquistar liberdade e segurança no seu pequeno negócio. Trouxe aqui esses 3 pontos, então, para nós compreendermos o funcionamento, esse processo no aumento dos impostos. Então, a gente vai falar inicialmente sobre o reajuste anual. Então, você deve saber, se não sabe, vai ficar sabendo agora, mas todos os anos ocorre sim um reajuste. Na virada do ano, a partir de janeiro, no DAS de janeiro, que vence lá em fevereiro, você já vai perceber um reajuste, vai perceber um aumento. Esse aumento, gente, ele ocorre em função do reajuste do salário mínimo. Nós vamos ver depois aqui na sequência, na composição do DAS, que tem um elemento, uma das contribuições ali que integram os impostos que sofrem reajuste em função desse aumento do salário mínimo. Então, o reajuste ele ocorre todos os anos, a partir de janeiro, em função do reajuste que também ocorre no salário mínimo. O aumento do DAS está indexado, vinculado ao aumento do salário mínimo. Então, essa é a primeira questão para a gente compreender aqui por que ocorre este aumento. Na sequência, é importante a gente entender qual é a composição do DAS, ou seja, quais são os impostos, os tributos, as contribuições que você, MEI, paga ou pode estar pagando no seu DAS. E são 3 as possibilidades de impostos, tributos, contribuições dentro dessa composição do documento de arrecadação do Simples Nacional, tá? Imagino que você já saiba o que é o DAS, é o documento de arrecadação do Simples Nacional. É através desse documento que você paga os seus impostos, que é sobre isso que nós estamos falando agora. E dentro do DAS, na sua composição, você pode pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Se você é comerciante, se você é varejo, indústria, você tem no seu DAS, na composição do seu DAS, o ICMS. Ele tem o valor de R$1. Se você é um prestador de serviço, uma prestadora de serviço, você vai ter na composição do seu DAS o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, Imposto sobre a Prestação de Serviços. E este valor do ISS é de R$5, é fixo, é um valor fixo, não sofre variações. E temos aqui o terceiro item que compõe o DAS, que é o INSS. E o INSS ele é calculado 5% sobre o salário mínimo. Então, no seu DAS, você tem lá, um dos itens é o INSS, contribuição para a Previdência Social, e você paga um valor de 5% sobre o salário mínimo. E é em função aqui do INSS, tá, pessoal, que ocorre esse reajuste todos os anos. É por isso que todos os anos você percebe ali um aumento no seu DAS, um aumento no valor que você paga. A partir de janeiro, o DAS de janeiro que vence em fevereiro, você sempre vai perceber este aumento em função do INSS. Como nós vimos aqui, nós temos o salário mínimo, que é o balizador para o aumento do DAS. E como no DAS nós temos ali a contribuição de 5% sobre o salário mínimo como contribuição ao INSS, sempre que o salário mínimo aumenta no início do ano, consequentemente também a contribuição aqui ao INSS via DAS também ele aumenta. Então essa é a composição do DAS. Você talvez seja somente um comerciante, um revendedor, você vai pagar somente o ICMS mais 5% sobre o salário mínimo. Se você é um prestador de serviço, você vai pagar R$5 aqui de ISS para a prefeitura e mais 5% sobre o salário mínimo. Todos os microempreendedores individuais, independentemente do segmento, se atua com indústria, comércio ou serviço, paga 5% sobre o salário mínimo. Também é possível fazer uma contribuição complementar, mas isso é uma outra história. Vou deixar um conteúdo aqui em cima falando um pouquinho sobre a contribuição complementar ao INSS. Mas então, eu quero que você saiba aqui agora, antes da gente entrar aqui nos cálculos, que todos os anos o DAS ele aumenta, os impostos do MEI aumentam em função aqui do aumento do salário mínimo. Toda vez que o salário mínimo aumenta, consequentemente também o valor aqui de contribuição ao INSS via DAS sofre também este pequeno ajuste. Então vamos aos cálculos aqui para a gente compreender como é que funciona. Nós temos aqui, gente, para 2025, a previsão, que inclusive já foi aprovada no Congresso Nacional, foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e lá na LDO está previsto um aumento do salário mínimo para R$ 1.502. Atualmente está em R$ 1.412 e a partir de janeiro é para estar em R$ 1.502, certo? Então, nós vamos fazer alguns cálculos aqui para identificar os valores dos DAS para 2025.
E aí nós temos aqui os três impostos então que compõem o DAS, o INSS, o ICMS e o ISS. Bom, para calcular o INSS, nós vimos que o INSS ele é pago 5% sobre o salário mínimo. Como o salário mínimo então ele vai aumentar, tende a aumentar, como eu disse, já foi aprovado no Senado, eventualmente na virada do ano, em função de alguns indicadores que fecham com valores um pouco diferentes, esse valor pode mudar, mas a mecânica de cálculo vai ser a mesma. Então, a perspectiva é de que o salário mínimo seja de 1.502, talvez seja um pouquinho maior, talvez seja um pouquinho menor, ok? Bom, vamos lá então. Considerando então que o salário mínimo vai para R$ 1.502, deixa eu abrir minha calculadora aqui, e nós vimos que a contribuição ao INSS é no percentual de 5%, né, sobre o valor do salário mínimo, consequentemente, então 1.502, o novo salário mínimo, vezes 5%, que é a contribuição ao INSS via DAS, dá um valor de 75,10. Então, tudo indica que a partir do DAS de janeiro de 2025, o valor do INSS pago via DAS será de R$ 75,10. O ICMS e o ISS, eles não mudam. Vai continuar pagando R$ 1,00 de ICMS, quem for indústria e comerciante, varejista, e vai continuar pagando R$ 5,00 de ISS, quem for prestador de serviço. De modo que, deixa eu abrir a calculadora mais uma vez, se você for aqui um prestador de serviço, você vai pagar R$ 75,10 de INSS, isso todos os meses vão pagar, tendem a pagar a partir do DAS de janeiro de 2025, mais R$ 5,00 de ISS, nós vimos aqui. Então, o total deve ser de 80,10. Se você é uma indústria ou varejista, você vai pagar 75,10 de INSS, como nós calculamos agora, mais R$ 1,00 de ICMS, tende a pagar R$ 75,10 a partir de janeiro do ano que vem. Agora, pode ocorrer também de você ter no seu cadastro atividades de comércio, indústria e também de prestação de serviço. Logo, você vai pagar R$ 75,10 de INSS, que nós calculamos, mais R$ 1,00 de ICMS, mais R$ 5,00 de ISS, um total de 81,10. Então, acabamos de fazer aqui os cálculos para você compreender, primeiro, por que é reajustado todos os anos o DAS do MEI e também como que você faz os cálculos aqui para chegar no valor total pago, considerando as atividades, as ocupações da sua empresa MEI, seja de comércio, indústria ou então de prestação de serviço. Então, é importante você já ir se organizando financeiramente para colocar no seu orçamento este reajuste no DAS, nos impostos do MEI da sua empresa MEI a partir de 2025. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre documentos de arrecadação do Simples Nacional, entender um pouco mais sobre os impostos da sua empresa MEI. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo fortemente que você se inscreva. Tem conteúdo novo, importante para você que é MEI toda semana por aqui. E se gostou, dá um likezão, compartilha com a galera para que eles entendam e compreendam o funcionamento do reajuste do DAS. Forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal.